momento do discipulado. Ensinando o discípulo a morrer para o pecado. É sempre bom caracterizar o seguinte: tudo que é dito a respeito do discípulo é só para quem quer ser discípulo. Existem pessoas que não querem ser discípulos, eles querem ser crentes, apenas crentes, para aceitarem Jesus, ficarem na igreja e terem a garantia da salvação. Eles não querem ser discípulos. Crente é aquele que crê, e a maioria só acredita. Discípulo é aquele que segue, que obedece. Há pessoas que fazem a pergunta, e essa pergunta se repete: para ser salvo, precisa ser discípulo ou basta ser crente? Crente eu já sou, até o diabo é. Basta ser crente para ser salvo, aceitar Jesus? E eu acredito, pois é, sou crente porque eu creio, eu acredito. Eu quero falar para quem é discípulo. Aquele que quer ser discípulo. O crente que nunca foi discipulado, mas que quer ser discípulo. Para começar, precisa ter alguém para discipular. Você precisa se ligar a uma pessoa que tenha mais que você da vida espiritual. Não porque seja melhor, mas porque aprendeu primeiro. Alguém que tenha autoridade de Deus e que foi discipulado para poder discipular também, ensinando a obedecer. A gente não precisa ensinar muito, mas o pouco que ensinar tem que acompanhar e cobrar se o discípulo está obedecendo. Para começar, então, para ser discípulo, você precisa querer ser discípulo, encontrar alguém que discipule você e estar com o coração pronto a obedecer o que o discipulador estabelecer dentro da Bíblia como para ser obedecido. Foi assim que Jesus deu a ordem, Mateus 28, 18, 20. Ide por todo mundo fazer discípulos, ide por todo mundo fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar, a obedecer tudo que vos tenho ordenado. E eu fico por aqui. Não vou ficar falando muito nas garantias doutrinárias que certas igrejas estão dando para crentes que querem viver uma vida acomodada, apenas crentes, uma vez salvo, para sempre salvo. Isso aí é outra conversa. Eu quero falar de quem quer ser discípulo. Mateus 28, 18, 20 nos manda ensinar as pessoas a obedecer o que Jesus mandou. O discipulador é uma pessoa que tem autoridade de Deus e conhece a Bíblia e ensina a você algo e vai cobrar a sua obediência. Não fica por sua conta, nem pelo seu escrutínio. Vai ser algo determinado. Tem que obedecer. E o discipulador vai ajudar você conferindo se você está obedecendo. Uma das primeiras coisas que nós temos que ensinar, e eu costumo ler essa passagem de Romanos, capítulo 6, quando a gente vai batizar alguém. O batismo era para ser muito mais preparado, bem pensado, não necessariamente em termos de aula de conhecimento. A pessoa não precisa conhecer muito sobre o batismo, mas há algumas coisas que a pessoa precisa saber bem para tomar a sua decisão. E o capítulo 6 de Romanos é, na Bíblia, o texto que fala melhor sobre isto, sobre o batismo. E nós temos que ensinar para as pessoas. E, em resumo, o batismo é um ato externo de testemunho
de uma realidade interna. Não importa o tipo de água, a quantidade de água, o batismo todo é simbólico, como o é a ceia do Senhor. Você vai tomar com muito vinho, vinho com álcool, suco da uva diluído. A ceia do Senhor é simbólica. Nós usamos pão asmo, feito especialmente para aquilo, mas não precisaria. Qualquer pão pode ser usado, porque é simbólico. O problema é que quando usam um pão comum, as pessoas desfazem. As pessoas acham que a ceia do Senhor não está sendo séria. Então, por causa disso, a gente estabelece um rigor maior. Mas não há poder nenhum nos elementos da ceia. Aquele pão não tem poder nenhum, aquele vinho não vira sangue de Jesus. A ceia do Senhor é simbólica. O significado verdadeiro está dentro da pessoa que toma a ceia, que pode estar tomando condenação para si. Mas o batismo, de igual maneira, é simbólico. Se tem uma roupa especial, uma bata dessa cor, da outra cor, muita água, pouca água, se a água é suja, é salgada, é água doce, lagoa, rio. Tudo são detalhes. A importância do batismo não está nisto. O ato exterior é um testemunho público e precisa ficar caracterizado. Testemunho público de quê? De uma morte interior. A pessoa decidiu morrer para a sua velha vida, para o seu eu, o comando do seu eu na sua vida. E isso deve ser acompanhado por alguém. Quando alguém se batiza, é bom que seja acompanhada essa pessoa. E, de preferência, a pessoa que vai discipular quem se batiza. Tem que ensinar algumas coisas. E uma delas é fundamental: morrer para o pecado. Isso não acontece de uma vez só. A decisão é uma, e a pessoa toma em um momento. E aí se batiza. O apóstolo Paulo lembra, então, a simbologia. Nós fomos sepultados no batismo. A simbologia melhor é mergulhar. A palavra batismo quer dizer imersão, é mergulhar a pessoa naquela água, simbolizando a sepultura. E ela sai da água como que ressuscitada para uma nova vida. E por este ato de obediência, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz que fica rompido no batismo o laço de escravidão da pessoa com relação ao pecado. A pessoa era escrava do pecado. No batismo, por sua decisão, ela é liberta da escravidão do pecado. E a partir daí, não vai mais servir o pecado como escrava do pecado. A pessoa não vai ser mais escrava do pecado, mas ela pode pecar. E vai pecar. Isso precisa ser ensinado. E no versículo 11, o apóstolo diz o seguinte: assim também vós, todos vós cristãos, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, a água do batismo não tem poder de libertar ninguém. A decisão interna, sim, porque move o braço de Deus e Deus é fiel. Quem se decidiu batizar sinceramente é liberto da escravidão do pecado, do vício, do cigarro, da bebida, do sexo, disso, daquilo. É liberto da escravidão do pecado, mas não do pecado. Da presença do pecado, vai continuar pecando. E então, a participação da pessoa é fundamental. Há pessoas que querem se batizar porque acham que o batismo vai ter uma força extra para libertá-los, e então eles entregam a Deus e ao batismo aquilo que eles deveriam fazer. Uma decisão de morrer para o seu eu. Eles vão se batizar acreditando que o batismo vai ter poder sobrenatural. Batismo não salva ninguém.
Batismo não tem poder sobrenatural nenhum. Batismo é simbólico. A decisão interna é que é fundamental. E a partir daí, a pessoa vai se considerar morta para o pecado. Como é que acontece isto? O discipulador tem que ensinar. Há muita frustração quando a pessoa se batiza. Ela acha que o mundo vai se abrir para ela, vai ser as mil maravilhas e ela vai ficar feliz depois do batismo. Mas logo a seguir ao batismo ela é tentada e ela verifica que a natureza humana carnal, decaída, continua com ela. A mesma natureza carnal vai continuar. A mesma tentação do pecado vai continuar, talvez até mais forte depois que ela se batizar. E ela pode ficar frustrada. O discipulador tem que ensinar que isso não vai mudar. Ela vai continuar com essa natureza e a cada dia ela vai ter que morrer para o pecado. Jesus exemplificou isto como a pessoa tomar a cruz. A gente precisa tomar a cruz a cada dia. Foi o que Jesus falou. Portanto, é o que nós temos que ensinar ao discípulo. Não espere do batismo algum milagre que o batismo não vai trazer para você. Não espere milagre do batismo. É uma decisão sua pública que Deus vai aceitar e libertar você dessa escravidão. Mas vai custar um preço, é tomar a cruz a cada dia para seguir a Jesus. A cada dia, versículo 11 diz, você vai se considerar como uma pessoa morta para o pecado, mas viva para Deus. Ou seja, é uma ação sua, uma decisão sua. O discipulador tem que ensinar o discípulo isto para ele não ficar frustrado. Ele vai ter que se batizar a cada dia. Não precisa, o batismo é um só, uma vez só. Mas ele vai ter que se considerar morto para o pecado a cada dia. Isso é fundamental e tem que ser ensinado ao discípulo novo.